Aí vai a esquerda lá e vai falar assim, vocês são contra os trabalhadores e tal. Então tá bom, amigo, mas então não reclama de pagar imposto depois, né? E você acha que as políticas do Trump podem impactar negativamente os americanos? Eles podem se ferrar? Se ele, se Se ele ele, fazer o que ele tá prometendo lá, fechar e tal, a se ele economia, né? implementar o que ele tá dizendo, se ele fizer, com certeza absoluta. É por causa disso. Por coincidência, na minha graduação, minha monografia foi em comércio internacional. Fiz um vídeo recente agora no meu YouTube falando exatamente isso. O impacto da guerra comercial que o Donald Trump está fazendo. O que é o imposto sobre importação? No fundo, é um imposto para o consumidor. Então, se ele cobra 20% a mais de um produto importado, você vai pagar 20% a mais. E muitos produtos servem para você consumir, ok. Mas muitos produtos servem como algum input para você produzir. Então, Verdade. então pensa agora na Embraer. Se eu coloco o imposto de importação de 20% em todos os itens, vamos supor que não tem, porque o Brasil já taxa muito, então provavelmente tem. Eu vou ficar um avião 20% mais caro. Na China ele queria pôr 25%, eu acho. Vai ser um avião 25% mais caro Pra todo mundo. para todo mundo. E aí meu avião lá fora, a Embraer agora fala, olha, o meu avião custa 25% mais caro. Isso se ela conseguir repassar todo o preço. Se ela não conseguir e falar assim, não vou repassar todo o preço, menos lucro, sobra menos dinheiro para investir, ela vai É. investir menos inovação no médio e longo prazo. É isso que vai acontecer. Então, se ele implementar o que ele está dizendo, no curto prazo, pode até parecer ter um ganho, porque você vai incentivar de alguma maneira a indústria Sim. nacional, mas no médio e longo prazo você vai ter essas consequências negativas. Um dos poucos consensos entre economistas, porque eles dizem que de 10 economistas, 11 divergem, mas um dos poucos consensos é que comércio internacional é bom. É bom você transacionar, né? Imagina, é, carro no Brasil tá super caro hoje em dia. 100 mil reais um carro popular. Qualquer carro, exatamente. Pô, qual seria o problema da gente importar um carro dos Estados Unidos barato, sem imposto? Seria bom para todo mundo, né? Sim. Então, tem muitos benefícios. Você ia poder comprar o carro mais barato, um motorista de Uber ia ter um carro mais barato, um, é, uma rede de taxistas poderia ter uma frota mais barato. Só que não tem vários benefícios. Só que, claro, as montadoras iam ser contra, ia ter o lobby contra, iam falar que está destruindo empregos nacionais, etc. Então, a abertura comercial, no médio e longo prazo, tem bastante impacto. E o que o Trump está fazendo é no caminho oposto. E é engraçado, né, Léo? Você tocou num ponto que ele é bem interessante, né? No Brasil também, o carro ele é caro porque mais 100% praticamente são impostos, né? Se você for analisar. E existe uma maneira de, sei lá, diminuir esse imposto até via os políticos se ajuntarem e tal, diminuir ou não? Você acha que, tipo, muito improvável isso acontecer? Exato. Na verdade, de um carro de 100% do preço dele, se eu não me engano, 40% mais ou menos é imposto. Que é quase 100%, né? Se for descontando, Sim. tirando. É, quase metade ali, então a outra metade ali fica. É o que não é imposto. Bom, eu gosto de ir além do debate superficial, porque é o seguinte: se você perguntar para as pessoas, você quer menos impostos nos carros? Todo mundo fala Sim, eu. Não vai existir um brasileiro que vai falar eu quero mais impostos, né? concordo. Só que tá bom. Existe um negócio que chama-se restrição orçamentária do governo, ou seja, os gastos, se o país não tem déficit nem superávit, Sim. os gastos têm que ser igual ao quanto ele arrecada. Ou seja, o que ele arrecada tem que ser igual aos gastos, né? O que ele arrecada tem que ser igual ao gasto. Se ele está arrecadando muito menos do que ele gasta, ele tem déficit. Se ele está arrecadando muito mais do que ele gasta, ele tem Sim. superávit. O Brasil hoje em dia tem déficit Né? há muito tempo. Vamos supor que está no 0 a 0, tá? Que já é bem conservador. Então, para você reduzir os impostos, você precisa gastar menos. Sim. Senão, não tem segredo. Se o país gasta mais do que arrecada, o que ele faz? Precisa emitir dívida. Tão simples assim. Tem um custo. Aí então tá bom. Todo mundo, 100% é a favor de reduzir os impostos. É óbvio que eu quero. Todo mundo quer. Tá bom. Então vamos cortar.
16 bilhões de Lei Rouanet, vão cortar? De jeito nenhum. Exato. Muita gente vai falar que sim, vai ter um grupo. A mídia vai lá, os artistas vão lá e vai falar, veja bem, precisamos valorizar a cultura, arte. a arte. Que é um país sem cultura? Tá bom, Lei Rouanet então não pode. Vamos reduzir, vamos acabar com... Vamos não dar aumento para os servidores públicos? Ixi. Ah não, veja bem, teve muita inflação, eu preciso de recomposição salarial, etc. Não dá, não pode também. Tá bom, isso não pode, não pode. Tá bom, então vamos acabar com o fundão eleitoral. Ou vamos reduzir pela metade. Ah não, veja bem, a democracia tem custo. Tá bom, então a arte não pode, não pode não dar aumento ou reduzir salário do servidor, não pode fundão eleitoral. Tá bom, então vamos reduzir o número de assessores dos políticos. Ah, não, também não pode. Então vamos acabar com subsídio para a indústria automotiva, porque se esse cara tá pagando metade do imposto, vão acabar. Não, mas precisamos... Esse é o problema, entendeu? Sempre vai ter um Ninguém grupo... quer. Sempre vai ter um grupo que vai falar assim, não, mas veja bem, eu sou importante. Eu sou mais importante que o meu coleguinha do lado. E nessa discussão, você não consegue reduzir nenhum gasto. Aí fica todo mundo travado. Aí o governo tem que arrecadar imposto. Aí. É simples assim. Então, é isso. Vamos discutir. Por exemplo, quer reduzir o ICMS? Tá bom. 10% do ICMS de São Paulo vai para as universidades públicas. Tá bom, vamos cobrar a mensalidade dos mais ricos, que é um projeto de lei meu. Vamos cobrar a mensalidade dos mais ricos na universidade pública. Ah, não, não pode. Então tá bom. Então por isso que você paga muito imposto. Porque tudo você quer uma política pública gratuita. Então, E tenho certeza que os mais ricos pagariam tranquilo, né, pra estudar numa USP. Claro, pagariam. Só que muita gente que são justamente quem diz que lutar a favor dos mais pobres e criticar os mais ricos, eles vão falar, não, veja bem, porque eu já pago imposto, etc. É isso que acontece. Então, a Janja gastando 2 milhões no gabinete dela, você tem, como eu falei, Lei Rouanet, 16 bilhões por ano, um monte de gasto que quando você vai mexer, ninguém quer mexer. Todo mundo fala que é importante. E daí, então tá bom. Então, por isso que você paga muito imposto. Porque você tem um governo imenso que cria a ilusão que tá te dando tudo, mas o governo não te dá nada de graça, não te dá nada, na verdade, que ele não tenha tirado de você antes. Então, quer pagar menos imposto? Tem que reduzir diversos programas do governo. E sim, pede para reduzir o do amiguinho, mas se você for afetado, não seja hipócrita e não diga que você é mais importante do que o outro, né? Então, verdade. E eu tô acostumado, porque toda vez que eu falo, não, Leo, você não conhece bem esse grupo e tal, veja bem, você não conhece as peculiaridades. E daí isso, todo mundo no final é farinha pouca, meu pirão primeiro, todo mundo quer aumento no final do dia, todo mundo quer mais benefício, todo mundo quer mais regalia, com a justificativa de que o dos outros é privilégio, mas o meu é direito adquirido. Então pronto. Aí o Brasil continua assim, né? Exato. Sempre aumentando impostos. E aí o cara acha que você é malvado, que só ele tem a benevolência da virtude. Eu vou dar um exemplo. Qual que é um dos grandes déficits do Brasil? Previdência. Previdência. Ué, por que tem previdência? Porque as pessoas estão consumindo mais aposentadoria do que contribuindo. Para você reduzir o déficit da previdência tem duas formas. Ou se aumenta a contribuição das pessoas, ou se aumenta o tempo que ela está contribuindo, reduz o tempo que ela está recebendo. Ou seja, isso significa trabalhar alguns anos a mais. Porque, óbvio, se a pessoa antes vivia 60 anos e agora a pessoa vive 70, 80 anos, ela tem que trabalhar até mais tempo. Sim. Porque senão a conta não fecha. Aí veja, não pode, eu não posso trabalhar mais. Aí vai a esquerda lá e vai falar assim, vocês são contra os trabalhadores e tal. Então tá bom, amigo, mas então não reclama de pagar imposto depois, né? Outro exemplo, algumas pessoas aplaudiram a isenção do imposto de quem ganha até 5 mil reais. Você vai lá, nossa, é muito legal, né? Sim. Quem que ganha até 5 mil reais não quer pagar imposto? Todo mundo, né? Todo mundo, exato. Só que eles não contam a segunda parte, né? Qual é a segunda parte? Bom,
Se eu não reduzir os meus gastos, eu preciso arrecadar a mesma coisa no final do dia, significa que isso que eu estou deixando de arrecadar, eu vou ter que cobrar do restante da população. O aumento das blusinhas, essas paradas assim todas, né? Exato. Então, você que não paga mensalidade sendo rico, você que recebe, que aplaude a Lei Rouanet, você que acha que faz sentido quem ganha até 5 mil reais não pagar imposto, não reclame depois que você está pagando imposto demais para cobrir tudo isso, porque você está pagando Sim. todas essas mordomias, todos esses programas ineficientes. Ô, Léo, e você entrou em... Pode tomar lá, fica à vontade. A galera tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.